Meu coração exultou no meu Senhor Salvador. O salmo está no primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Um bom dia. Desejo a você uma excelente segunda-feira e semana e que possamos permanecer na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Estamos nos aproximando do Natal e parte da nossa constante reflexão é pensarmos naquilo que recebemos de Deus e como que vamos retornar a isso a Deus. Vejamos, nós recebemos o dom da vida e como é que nós vivenciamos a vida no sentido de entrega a Deus. E veremos isso na primeira leitura de hoje do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, dos versículos 24 ao 28. Há graças que pedimos com lágrimas, mas há graças que, depois de recebidas, precisam ser devolvidas. Ana, a mãe de Samuel, chorou no templo por um filho. Agora ela retorna ao mesmo templo, não para pedir, mas para entregar. Entre o pedido e a entrega está o verdadeiro amadurecimento da fé. Muitos querem milagres, poucos querem viver as consequências do milagre. E vejamos que Ana era estéril, humilhada, invisível. Sua oração, no capítulo 1, dos versículos 10 ao 11, não foi um pacto utilitarista, mas uma aliança de confiança. Se me deres um filho, eu te entregarei ao Senhor. E o texto de hoje revela algo raro na Escritura: alguém que cumpre integralmente a promessa feita a Deus. Ela não negocia, não adia, não espiritualiza a desobediência. Ela sobe ao templo com o menino nos braços. E a frase central é um testemunho teológico. Por este menino eu rezava, e o Senhor concedeu-me o pedido. E Ana reconhece três verdades fundamentais. O filho não é conquista pessoal, é dom. O dom não pertence ao receptor, mas ao doador. A gratidão verdadeira se expressa em oferta. E assim, que possamos olhar para nossas vidas e entender que a vida não é conquista pessoal, é dom. O dom da vida não pertence a nós, mas ao doador, aquele que nos deu a vida. E a gratidão verdadeira se expressa em ofertarmos as nossas vidas para algo maior. E quando Ana diz: Eu entrego ao Senhor por todos os dias de sua vida, entregar o filho não está abandonando-o, mas consagrando o seu futuro. E vejamos que o sacrifício apresentado revela que Ana oferece o melhor, não o mínimo ritual, mas o verdadeiro sacrifício que é invisível, é o desapego do coração. E Ana ensina que Deus não se serve de pessoas que usam os dons apenas para si. A verdadeira fecundidade espiritual nasce da entrega. Samuel nasce do ventre de Ana, mas nasce para Israel do altar de Deus. E esse gesto aponta para algo maior. Ana entrega o filho ao templo, Maria entregará o filho ao mundo, o pai entregará o filho à cruz. E Samuel, consagrado desde a infância, torna-se profeta, juiz, ungidor de reis. O que é entregue a Deus nunca se perde, se multiplica. Nós podemos nos perguntar: o que fazemos com o que Deus nos deu? Todos nós temos Samuéis nas mãos: filhos, vocações, talentos, ministérios, projetos, sonhos. A pergunta não é se recebemos dons, mas se os devolvemos a Deus ou nos apropriamos deles. Uma fé que só pede e nunca oferece transforma Deus em meio, não em fim. O maior milagre não foi o nascimento de Samuel, foi o coração de Ana, livre da posse.
Ela ensina que quem entrega confia, quem confia descansa, quem descansa gera história de salvação. E Deus não procura apenas pessoas fecundas, mas corações disponíveis. E nesse mesmo sentido de disponibilidade de coração, no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 1, dos versículos 46 ao 56, nós temos Magnífica, que não é um poema devocional privado, é um ato teológico público. Não nasce do êxtase romântico, mas da consciência histórica da ação de Deus. Maria não canta porque foi escolhida, Maria canta porque Deus age. O sujeito do Magnífica não é Maria, é o Senhor. Onde o Magnífica é reduzido à piedade, ele perde sua força profética. Onde é proclamado com fé, ele vai desestabilizar sistemas. E o cântico possui uma progressão rigorosa. O louvor pessoal, dos versículos 46 ao 49, uma ação histórica de Deus, versículos 50 ao 53, e a fidelidade à aliança, dos versículos 54 ao 55. Não há ruptura entre o íntimo e o social. A experiência pessoal de Deus necessariamente explode na história. Isso desmonta uma fé individualista. Quem encontra Deus de verdade passa a enxergar o mundo de outro modo. A alma não engrandece Deus no sentido quantitativo, mas confessa a grandeza que já lhe pertence. Maria não projeta Deus, ela o reconhece. Sua alegria não vem do que ela fará, mas do que Deus fez, faz e fará. E aqui se revela a verdadeira humildade bíblica. Não é negação de si, é a transparência diante da ação divina. E o que Maria diz? Ele olhou para a humildade de sua serva. Aqui, humildade, no grego, tapeionoses, não é virtude psicológica, é condição teológica de abertura à graça. E a partir do versículo 51, o Magnífica se torna um manifesto teológico da ação divina no mundo. Deus derruba poderosos, exalta humildes, esvazia ricos e sacia famintos. Não se trata de metáforas espirituais, trata-se de uma leitura teológica da história. O Magnífica afirma algo escandaloso: Deus não é neutro diante da injustiça. Ele age, e sua ação reorganiza o mundo segundo a lógica do reino, não do mercado nem do império. E Maria canta antes de Jesus falar, mas tudo o que ela anuncia se cumpre na Páscoa. A queda dos soberbos, a cruz desmonta o poder violento, a exaltação dos humildes, o crucificado é exaltado, a fome saciada, o corpo entregue como pão. O Magnífica antecipa a lógica do Evangelho. Deus vem se perdendo, reina servindo, salva entregando-se. Por isso o cântico não é apenas mariano, é profundamente cristológico. E Maria não fala apenas como indivíduo, mas como personificação de Israel fiel e figura da igreja. Ela é aquela que escuta, acolhe, gera, proclama. A igreja é a igreja na medida em que canta o Magnífica com a própria vida. Onde a igreja se alia aos soberbos, trai o Magnífica. Onde se cala diante da fome e da injustiça, desmente o cântico. E os últimos versículos ancoram toda a sua fidelidade. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se da misericórdia. Lembrar-se, em linguagem bíblica, significa agir conforme a promessa. O Magnífica não é utopia, é escatologia em ato. O futuro de Deus já começou, mesmo que ainda não esteja plenamente consumado. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.